Eu vou dar início ao período da tarde. Eu sei que estão faltando várias pessoas, inclusive a nossa cerimonialista, atrasou um pouquinho, mas para a gente não atrasar para os palestrantes que têm outras atividades, tá? Então, o período da tarde, a gente vai estar dando início à nossa quinta palestra com a professora Beatriz Ambrósio do Nascimento. O tema é autocura através dos movimentos. Que força é essa? A professora Beatriz ela é terapeuta ocupacional, é mestre em ciências sociais, professora da Universidade Federal de São Carlos, formação em self-healing em São Francisco, Estados Unidos da América, em 1989. Ela é a fundadora do Núcleo de Pesquisa e Assistência em Self-Healing da UFSCar, instrutora da School for Self-Healing nos Estados Unidos, tradutora dos CDs de autoria de Meir Schneider, DVD, Tratamento das Doenças Neuromusculares, Ferramentas Indispensáveis de Autocura, Estudos com Pacientes com Distrofia Muscular e cofundadora e diretora da Associação Brasileira de Self-Healing desde 2001. Foi principalmente nas atividades físicas. Ora, se os meus músculos são flácidos e enfraquecidos, era preciso fortalecer através do exercício. Mesmo às custas de grandes sacrifícios. Eu me esforçava, né, começava uma atividade nova, cheia de esperança, toda animada. Tinha que me esforçar muito mais que os colegas para acompanhar a classe. Estava sempre atrás. Chegava a passar mal com frequência em umas aulas de tanta exaustão e acabava desistindo. Para daí um tempo, perceber que também sem fazer nada não podia ficar, os músculos continuavam enfraquecendo e eu começava uma coisa nova. E foi assim com as atividades esportivas na escola, ginástica rítmica, ginástica localizada, jazz, dança, corrida, exercícios com aparelho, yoga, tai chi chuan, natação e nada. A doença continuava a progredir. Quando eu tive a oportunidade, em 1988, de me tratar e aprender o método inovador do Meir Schneider, eu me joguei de cabeça. Nos primeiros 3 meses que eu passei em São Francisco, na School for Self-Healing, na Califórnia, eu dedicava a maior parte do meu tempo ao cuidado com o meu corpo. Em média, 4 a 6 horas por dia, e o restante do tempo ao curso de formação. Nos 3 meses seguintes, eu tive também a oportunidade e já o interesse de experimentar e conhecer outras abordagens holísticas e conviver com a mentalidade aquariana da Califórnia, né? Onde desde a década de 60 proliferam líderes, mestres, discursos e abordagens alternativas e integradoras de saúde. Foi um período de intensa transformação. Tudo mudou. Os meus movimentos foram ficando mais leves e mais harmônicos. As minhas pernas e o meu caminhar mais firme e equilibrado. A minha postura mais ereta e os ombros naturalmente alinhados. A minha pele mais rosada e livre das erupções e berebinhas. Mas, acima de tudo, eu não me sentia mais doente. Pelo contrário, eu sentia uma incrível vontade e disposição de ensinar isso para o maior número possível de pessoas. Principalmente nesse Brasil tão carente. Isso o quê? Isso o quê? O Meir Schneider, o criador desse método com que eu vou falar especificamente aqui,
Eu não vou contar a história dele, está lindamente descrita no livro O Movimento para a Autocura, que a Associação Brasileira de Self-Healing está aí no intervalo, comercializando ao lado de outros CDs que eu traduzi de autoria dele mesmo. Então, quem quiser saber mais da história dele, como que ele foi desenvolvendo o método e muitos exercícios, tem outros livros também, mas esse, vamos dizer, é o primeiro que vale a pena ler para se informar, se introduzir mais no método. Se começar a contar a história do Meir Schneider, eu perco a linha e a gente tem muito pouco tempo aqui. Tá? Mas Meir Schneider define o método dele como uma terapia essencialmente do movimento. Ele não se cansa de dizer que vida é movimento e movimento é vida. De fato, a própria definição da vida é o movimento, quer seja o movimento da respiração de uma célula, quer seja do fluxo sanguíneo, ou mesmo do fluxo da seiva numa planta. Ao cessar esses movimentos, cessa a vida. Então não é uma metáfora dizer que a vida é movimento. Trata-se então, nesse método, de desenvolver, de criar uma série de estratégias para levar movimento. Levar movimento para áreas onde eles estão bloqueados. Ampliar movimentos onde ele está limitado. Suavizar o movimento onde ele está enrijecido, estressado. Fortalecer o movimento onde ele está fraco. Equilibrar o movimento onde ele está desequilibrado. Em suma, é esse o método. Mas é muito difícil de entender se não experimentar. Então, vamos lá. Vocês passaram a manhã sentados, como eu também. Almoçaram, voltaram a sentar com a perspectiva de sentar o resto da tarde. Como é que está o corpo de vocês agora? Vamos dar uma sentidinha? Como está, vamos dizer, as suas costas? Como está o seu pescoço? Tem alguma parte que incomoda? Alguma dor? É isso? Vai fazer. Pode falar alto ou pode também pensar. Tanto faz. Mas vai percebendo. Vai tomando consciência. Como é que tá? Fecha os olhos um pouquinho e sente a sua respiração. Como tá a sua respiração? A barriga mexe, o peito, sem tentar controlar, sem tentar mudar, só reparando do quão rápida, quão curta, quão incompleta é a sua respiração. Agora, dá uma rodadinha, pode fechar os olhos e roda o seu pescoço em movimentos circulares. Só para a gente sentir o pescoço e me diga, esse movimento está leve ou está pesado? Pesado, leve. Pesado, leve. Ele trepida ou caminha suavemente? Ele tem sempre o mesmo tamanho? Ou ele varia? Ele é bem redondinho? Ou corta caminho? E sempre fica quadrado, retangular, losango? Ele é gostoso de fazer? Melhor do que não fazer.
Pelo menos é bom. Muito bom. A tensão do pescoço, as tensões do pescoço, elas estão relacionadas principalmente às tensões dos ombros e da articulação temporomandibular, mas também às outras tensões do resto do corpo. Através das fáscias, as tensões musculares de uma parte do corpo se propagam cada vez mais, pegando mais e mais áreas. E a gente vai ficando cada vez mais enrijecido, funcionando como um blocão, né? Duro e pesado. Então, vamos ficar em pé? Ô, Giovanni, fica à vontade. Vamos ficar em pé. Então, para soltar, vamos começar a rodar os ombros. Para soltar o pescoço, nós vamos rodar os ombros. Roda os dois ombros primeiro ao mesmo tempo, em movimentos circulares. O apoio aqui na cintura é só para você não ficar usando o braço. A ideia é usar os ombros. Isso. Sente a mesma coisa em relação aos seus ombros. Está leve, pesado, faz barulhinho, né? Pequeno. Faz só o ombro direito agora. Para um lado e para o outro lado também. Repara para você mesmo como é que está esse movimento para a gente fazer depois e comparar. Faz o ombro esquerdo. Para o outro lado. É diferente o direito do esquerdo? Um é mais pesadão, né? Que o outro, é mais travado. Repara. Tudo que o corpo diz, não tem nada errado. Todas as suas sensações corporais são parâmetros e refletem aonde você está no processo. Portanto, todas as respostas são certas e importantes. Muito bom. Agora, nós vamos dar umas tapinhas bem na pontinha do ombro. Bem na pontinha do ombro. Isso porque nós vamos tornar mais periférico o movimento. Tornar mais periférico faz com que ele torne mais leve. Não, vamos fazer um ombro só para a gente poder comparar. Tá? Todo mundo um ombro só para a gente comparar. Dá umas batidinhas pensando ponta, ponta, ponta. Fecha os olhos e imagina, ainda batendo, que o seu ombro está lá do outro lado da sala, separado do seu corpo. Para de bater e imagina que distante do seu corpo, separado, o seu ombro realiza um movimento circular, completamente leve, livre do peso, da gravidade, das tensões. Não faça, só imagina, só visualiza. Imagina para o outro lado o movimento. Mesmo assim está pesado para alguém? Às vezes a gente está tão acostumado com um movimento pesado que nem imaginar leve é fácil de fazer. Então, se tiver alguém aqui está com dificuldade de imaginar um movimento leve? Muito bom. Se você está com dificuldade de imaginar, vamos todo mundo ajudar a companheira? Imaginando por um momento um movimento muito pesado. Como se você precisasse de um guindaste para mexer esse ombro. Ai, pesado, pesado, pesado. Isso é fácil. Tira todo o peso. E agora imagina um movimento leve como uma pena. Uma pena que vai caindo lá do último andar, flutuando. Dessa leveza, nessa leveza que o seu ombro se movimenta. Visualiza. Se você visualizar, eu te garanto que ele vai ficar diferente. Se você não visualizar, não vai aparecer diferença. Imagina que é bem a pontinha do ombro que faz o movimento. E repete o movimento. No mesmo ombro. Faz de verdade o círculo com o ombro.
Ficou mais leve? Ficou. Para o outro lado também. Ficou mais agradável de fazer? Ficou. Paulo, faz favor, vem cá. Agora nós vamos pegar em duplas, rapidamente, só para potencializar. A gente tem pouco tempo, tem que fazer a coisa render. Uma pessoa resiste, enquanto eu falo, você, por exemplo, levanta o seu braço com força. Levanta, 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 levanta. Eu resisto. Agora abaixa. Empurra para baixo, empurra para baixo, empurra, força, 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 força. Empurra para frente, louco. Você é mais forte que eu. Empurra para trás, empurra para trás, empurra para trás. Vamos lá, 1, 2 e 3. Pega um colega, fica aqui que eu sempre já demonstro os outros para você, fica melhor. Rapidamente. O mesmo ombro que a gente está trabalhando, tá? Para poder comparar. Vai lá. Deu comando. É só um pouquinho. É 1, 2, 3, solta. Não é fazer com força, senão cansa. 1, 2, 3, solta. Vai lá. Para frente. Força, 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 força. Solta. Para cima. Isso. E troca. Para baixar, faz força com o cotovelo para baixo. Força, 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 solta. Faz umas 2 vezes. Para frente, para trás. Para cima, para baixo. Para frente, para trás. Para cima, para baixo. E roda o seu ombro de novo em movimento circular. E repara o que aconteceu. Melhorou? Tá frouxo? Soltou? Faça com... Quem não trocou de dupla, retribui o favor. E se não, faz o outro ombro. Quem já trocou de dupla, faz o outro ombro agora para a gente soltar o outro ombro. Força, força, força e solta. Fala para o companheiro. O comando verbal é muito importante, além do comando tátil. Você segura, empurra e fala. Força, 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 força. Para cima, para cima, para cima. Para baixo. Para frente. Para trás. Então, nisso nós estamos fazendo os 2 ombros, né, das 2 pessoas. Quem já fez um, faz o outro. Quem pode fazer já o outro, que a gente já vai queimando etapa, já vai fazendo o outro. Melhorou? Melhorou? Quem não melhorou com o exercício? Quem não melhorou? Ótimo. Deixa acabar todo mundo que não acabou de fazer e vamos para o próximo. Agora, vamos rodar o pescoço mais uma vez em movimento circular? O ombro melhorou. E o que aconteceu com o pescoço? O pescoço melhorou, piorou ou ficou igual? Melhorou também? Mas nós mexemos no ombro. E melhorou o pescoço. Porque realmente não dá para soltar ombro sem soltar pescoço e vice-versa. Para mexer num, tem que mexer no outro. Agora, outra coisa. Bom, o pescoço melhorou, mas ainda tem muito que melhorar. Vou mostrar. Tem ou não tem? Ou já está bom? Então a gente vai para palestra. Então, a próxima coisa. Falei, o corpo está todo conectado através das fáscias. Vamos massagear agora o couro cabeludo. Como se você estivesse tentando tirar o couro cabeludo, afastar da calota craniana. Faz aí, Paulo, para o pessoal. Levanta. Isso mesmo. Tirando, puxando para fora, desgrudando do osso, tá? Não é cafuné, porque depois do almoço é um pouco perigoso. Desgrudando, tirando a nossa atenção mental, o prestar atenção nas coisas,
a tensão do resto do corpo, o estresse cotidiano, com tanto de responsabilidade que a gente carrega, acaba criando uma tensão muito grande em todos os lugares, principalmente na cabeça e no couro cabeludo. Então, solta, desgruda um pouquinho. É isso? Agora, arregala as sobrancelhas lá para cima, arregala, grandão, e abre a boca bem grande. Empurra o queixo lá para frente. E roda o pescoço. Melhorou? Melhorou bastante? Vamos melhorar mais ainda? Senta. Senta. E agora, nós vamos rodar os tornozelos em movimentos circulares, mantendo o calcanhar no chão. Deixa o calcanhar no chão e gira os tornozelos suavemente em movimento circular. Suave. Se botar aquela tensão toda, o seu pé é leve, né? Se ficar mais confortável, geralmente fica, tirando o sapato, melhor ainda. Nós só vamos fazer isso de pé, mais nada. Isso, para um lado e para o outro, da maneira mais soltinha, relaxada, gostosa que você puder. Agora, gira os dois pés para o mesmo lado, assim, em vez de, né? Normalmente a gente faz assim, um para um lado e outro para o outro. Vamos fazer os dois pés do mesmo lado e a cabeça para o lado oposto. Olha lá, os pés vão no sentido horário, anti-horário e a cabeça para o outro. Coragem! Ninguém está filmando, só gravando. Muito bom. Roda o pescoço sozinho, de novo, em movimento circular. Como está o pescoço agora? Você ficou tensa com esse? Às vezes piora, né? Bom, tá bom. Era para ter melhorado, mas cada um tem uma resposta. Não, é bem difícil. É só para mostrar o quanto, não só quem tem uma doença degenerativa ou um problema, é limitado nos movimentos. Quanto a gente é limitado a padrões restritivos, sempre os mesmos padrões. A gente se mexe sempre do mesmo jeito. A gente anda sempre do mesmo jeito. A gente pisa mais com uma perna do que com a outra, né? A gente carrega a bolsa sempre do mesmo lado. A gente faz sempre os mesmos caminhos. Então, a gente utiliza sempre as mesmas vias neurais, sempre os mesmos caminhos neurológicos. E, consequentemente, sempre os mesmos grupos musculares. Em consequência, a gente vai ter alguns grupos musculares, geralmente os mais proximais e grandes, próximos das grandes articulações, extremamente tensos, enrijecidos e encurtados, e os músculos distais, os dedos das mãos, dos pés, as mãos, a panturrilha e antebraço, extremamente subutilizado, atrofiado, enfraquecido. A gente nem se dá conta disso, a não ser que até que apareça algum problema. Mas mais dia, menos dia, eles vão aparecer. Então, para ajudar a colega que ficou tensa com tentar fazer um exercício difícil, vamos mais uma vez fechar os olhos e imaginar que alguém segura a sua cabeça e gira a sua cabeça em movimento circular. Deixa as suas costas eretas, senta mais ou menos direito na cadeira, sem tensão, mas razoavelmente ereto. Deixa a sua respiração se acalmar e entrega a sua cabeça nas mãos desse amigo imaginário que gira a sua cabeça passivamente. Agora você não faz, você só imagina.
Quando a gente visualiza um movimento, quando a gente imagina um movimento, a gente continua imaginando aí enquanto eu explico. A gente já está provado que a gente dispara neurônios desde o córtex cerebral, né, desde o córtex, passando pelo tálamo, chegando impulsos nervosos até os músculos da região que a gente está mexendo. A única diferença entre a visualização, do ponto de vista fisiológico, e o exercício prático, concreto, é que a intensidade do estímulo nervoso não é suficiente para disparar o movimento. Fora isso, todo esse circuito está sendo treinado. Por isso, a visualização é um recurso excelente, fundamental e real nas práticas de cura, nas práticas terapêuticas. Visualizou? Repete o movimento. Melhorou? Ficou mais leve? Ficou diferente? Ficou? E pode ter certeza, se vocês aqui, como muita gente é profissional de saúde, já usa práticas integrativas e deve usar cada vez mais esse recurso da visualização para facilitar qualquer movimento. Se a pessoa falou que não melhorou, é porque ela distraiu ou não acreditou, e enquanto você ficou falando vai lá fazer, ela ficou pensando em outra coisa, o que acontece, o que é normal. Mas pode garantir, 100% das vezes, porque exatamente há um treino neuropsicomotor. Neuropsico. Só não é motor se o movimento não fica visível, porque, como eu falei, a intensidade do estímulo fica um pouquinho aquém dele disparar. Correto? Muito bom. Então, isso que a gente fez, não era uma intenção de ser uma vivência, mas de exemplificar a ideia da terapia através do movimento, da cura através do movimento. Mas não é só também do movimento, macromovimento, do movimento visível, do movimento das articulações, que nós estamos falando quando se trata do método Self-Healing. Trata-se também do movimento em muitos outros níveis, e eu vou listar alguns. Por exemplo, do movimento invisível, mas reconhecidamente existente, das suturas cranianas. As suturas respiram. Quando há excesso de tensão muscular, os músculos apertam essas suturas, que passam a parar de respirar, que é um movimento de expansão e soltura. Expansão e soltura. É lógico que a sua sutura não faz isso, mas ela faz este pequeno movimento. Tanto é verdade que existe uma linha de trabalho corporal que basicamente trabalha com esse movimento, que é a terapia crânio-sacral. Não é? Tanto é que quando a gente massageou, um minuto que a gente massageou o nosso couro cabeludo, soltamos os movimentos daqui e acordamos. Eu esqueci de perguntar isso, né? Depois do almoço a gente fica com aquele soninho, aquela vontade de não ouvir nada e descansar, né? Mas não sei se vocês perceberam, acordou, não acordou? Muito bom. Então, o movimento invisível das suturas, o movimento invisível da articulação externo-costal, da externo-clavicular, as clavículas. O movimento fundamental do fluxo sanguíneo do sangue, através das artérias, veias e capilares. O excesso de tensão muscular aperta, imagina, aperta e restringe o fluxo sanguíneo, mesmo em artérias grandes. Não chega a impedir nas artérias de grosso calibre. Mas imagina o que acontece em artérias muito pequenas e nos capilares, que, como o nome diz, são tão finos ou mais que o fio de cabelo. Os capilares não conseguem penetrar em áreas de excessiva tensão muscular.
Qual é a consequência disso? Essas áreas vão ficando mortas. Nós vamos acumulando no nosso corpo regiões mortas, regiões sem vida, regiões que passam a não participar dos nossos movimentos cotidianos, regiões esquecidas. Nós estamos falando também do movimento do sangue, da linfa, nos capilares. Estamos falando também do movimento de entrada e saída do ar dos pulmões. Não deixa de ser um movimento. O excesso de tensão muscular, a vida sedentária, enrijecida, os mesmos padrões de uso do corpo causam um excessivo enrijecimento e encurtamento da musculatura ao redor da caixa torácica, limitando o movimento natural das costelas de elevação, limitando a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. Ora, não é o oxigênio, não é o sangue que leva oxigênio para as células? Não é o sangue que remove das células os resíduos do metabolismo, as células mortas, o lixo do metabolismo celular? Que leva os nutrientes e que leva o oxigênio? Não é o oxigênio a matéria-prima da produção de energia dentro da célula? A maior parte aqui da área da saúde, 38 ATPs são produzidos de uma molécula. 98% da energia de uma célula é produzida por um caminho aeróbico. Ou seja, precisa de oxigênio. Então, a gente respira, nós respiramos, mas todo mundo respira. Assim, nós respiramos, mal e porcamente. Respiramos para sobreviver. Respiramos o estilo de vida nas cidades, poluído, estressado, né? As tensões emocionais, mentais, as pressões diárias, depressão, ansiedade, deixam a nossa respiração superficial, só torácica, não diafragmática completa, nervosa, ansiosa. Não dá tempo suficiente do sangue que passa pelos pulmões se oxigenar o tanto que pode para poder sair de fato oxigenado dos pulmões e levar bastante oxigênio para as células. A capacidade de adaptação do ser humano, a gente sabe, os campos de concentração estiveram aí para nos mostrar. É enorme, é infinita. Nós somos capazes de viver com uma quantidade infinitamente pequena de nutrientes e oxigênio. Nós sobrevivemos. Quando se fala em cura, quando se fala em autocura, quando se fala em reverter processos degenerativos, quando se fala em ativar a capacidade inerente do corpo, se fala em causar, em proporcionar um ambiente propício para que isso aconteça. Não tem nada menos esotérico do que a necessidade fisiológica de oxigênio para isso acontecer. Mas, paradoxalmente, estamos falando aqui hoje, né? Estava aqui de manhã, e estamos falando de uma outra lógica. Paradoxalmente, também não há nada mais esotérico que a respiração. É a respiração que faz o elo entre o nosso corpo físico, energético e espiritual. Não é à toa que todas, ou a grande, esmagadora maioria das práticas e tendências de meditação e espirituais se utilizam da respiração, ou da consciência da respiração. Está vendo como a coisa começa a juntar? Então, o corpo tem em si
tudo o que ele precisa para se regenerar, para se autocuidar, para manter e recuperar a própria saúde. Desde que a gente não atrapalhe, desde que a gente crie uma série de exercícios, práticas diárias de ativar, de acordar essa inteligência. E é uma inteligência, porque o seu corpo sabe como fazer. Eu não preciso ir lá e com um bisturi reparar a minha célula muscular que degenerou. Eu preciso criar um conjunto de condições para que esse tecido muscular possa se reparar. Porque há no ser humano, no corpo vivo, essa capacidade, essa potencialidade, essa força e essa inteligência. Força no sentido vital, e força no sentido, e inteligência no sentido de saber como. Então, como nós só temos 5 minutos, vamos fazer mais alguns exercícios que é para mostrar a questão da circulação. Deixa eu ver. Abre e fecha a sua mão. Primeiro, sente a sua mão. Sente a sua mão, sente o calor ou a frieza. Sente a pulsação, sente a vibração. Nós vamos fazer uma prática bem curtinha agora. Abre e fecha as suas mãos pela ponta dos dedos, sentindo que são as pontas dos dedos que abrem e fecham a sua mão. E me diz uma coisa. Você consegue controlar a velocidade ou a mão tem uma mente própria? E ela vai rápido do jeito que ela quer? Você consegue fazer bem devagarzinho? Bem devagarzinho? Você consegue fazer ela não trepidar quando você faz bem devagarzinho? Geralmente treme, né? E não estamos ainda diagnosticados com nenhum Parkinson, pelo que sabemos. Muito bom. Vamos ficar em pé. Nós vamos só fazer algumas coisinhas para vocês sentirem como é possível melhorar a circulação do corpo em tão pouco tempo. Para melhorar a circulação, e quando a gente fala em melhorar a circulação, nós estamos preocupados principalmente nas partes mais distais, que é onde o corpo tem mais dificuldade de chegar. Ele não tem dificuldade de chegar por aqui porque está muito perto do coração. Então, mas para ele chegar nas partes distais, é preciso primeiro ativar as partes distais e soltar a musculatura proximal. Então, nós vamos cruzar os braços atrás da cabeça e rodar o tronco em movimentos circulares. Aproveitando já para soltar a coluna, indo bem para trás, bem para o lado. Isso. Bem para o lado, para frente. Deixa a cabeça cair, deixa cair para o lado, deixa cair para trás. Alonga lá para trás, devagar para não ficar tonto. E volta para o outro lado. Isso, aproveita, como tem pouco tempo, já vamos fazer tudo num exercício só. Sente as suas costelas, as suas caixas torácicas ir alongando, massageando. Muito bom, solta. Agora, afasta um pouquinho assim, o pessoal da lateral dá uma saída para o pessoal do meio. Saída assim, só para afastar para o pessoal do meio não se bater. Ninguém se bater e joga o ombro lá para trás. Adução de trás, lá para trás. O braço na altura do ombro, mais solto, como se ele estivesse flutuando na água, tá? Braço na altura do ombro, para a gente soltar os romboides e o trapézio. Joga, com força, joga para trás, joga, não é para segurar, eu vou jogar, não vai doer. Força para trás, porque tudo que a gente faz é para frente, a gente vive a vida assim. Vai lá, joga para trás. E a cabeça para trás.
E abre e fecha a boca, temos que fazer tudo ao mesmo tempo. A Ana está com pressa. Só, para. Agora, nós vamos andar no lugar e gradativamente começar a correr, porque também, né? Ao mesmo tempo, nós vamos jogar, tirar o estresse e jogar. Agora sim, com energia, como se estivesse socando para fora, para baixo. E vamos lá. E anda, e joga, e já é para fora. Show. Ó, você não está soltando. Solta, com força, aproveita. Solta. Ó, como é que você pode? Para. Deu? Sente as suas mãos. Tá diferente? O que tá diferente? Tá circulando, agitada, vibrando, pulsando. O que é isso? É vida. Não é vida? Isso é vida. Isso é saúde. Isso é a sua capacidade, a capacidade do seu corpo de recuperar a saúde, de melhorar, mesmo depois de ter passado a manhã inteira sentado. Muito obrigada. Até a próxima.